bem-vindos a mais um episódio do Mais Valia Não Meter Nisto. Hoje temos connosco a doutora Isabel Barros Sousa, advogada em Direito Imobiliário. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Novamente. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Nós hoje vamos falar sobre um tema que muito interessa os proprietários quando estão a vender, que é o tema das mais-valias imobiliárias. Doutora. O que é isto, das mais-valias? É um palavrão para muitas pessoas. Certo. Antes de falarmos concretamente do que são as mais-valias, eu quero dizer que eu sou advogada, não é? E estou aqui a dar uma perspectiva jurídica da tributação de mais-valias imobiliárias, porque também existem mais-valias mobiliárias, mas isso não interessa aqui para o caso. Mas, de facto, esta análise das mais-valias depende aqui de uma análise jurídica, mas também sempre de uma análise contabilística, ok? Este é um tema extremamente contabilístico e que exige, então, aqui uma análise conjunta, uma atuação conjunta destas áreas, da advocacia e da contabilidade. Pronto, posto isto, mais-valias. As mais-valias, primeiro temos que distinguir as mais-valias e as mais-valias tributáveis, ok? Aquilo que, de facto, acaba por preocupar os proprietários, quem quer vender, são as mais-valias tributáveis. Pronto, a mais-valia, sucintamente, é o lucro que se obtém com a venda de um imóvel, ou seja, comparando aqui o preço de aquisição e o preço de venda, há aqui um valor positivo, um saldo positivo destes dois preços, e isso é a mais-valia. Havendo aqui um saldo negativo, temos uma menos-valia. Pronto. Analisando este saldo positivo, há aqui também alguns fatores em ter em consideração, nomeadamente as despesas que entram aqui no cálculo desta mais-valia e também aqui o fator de correção monetário, que aplica-se apenas quando o imóvel já é propriedade de quem vende o imóvel há mais de 24 meses. Portanto, as mais-valias, vou falar aqui convosco mais das mais-valias que são tributadas depois em sede de IRS, porque as mais-valias não são o imposto é o IRS, não é? E, portanto, muito sucintamente é isto. A mais-valia é o lucro que se obtém com a venda de um imóvel. Muito bem. Portanto, esta mais-valia é sempre paga quando fazem o IRS do ano seguinte? Sim, a venda, portanto, sendo alienado um imóvel, sendo vendido um imóvel, no IRS do ano seguinte é declarado aqui através de um modelo próprio, sendo que depois poderá haver aqui o preenchimento de um ou mais modelos, dependendo das formas de aquisição, se a aquisição foi total num só momento, ou se houve aqui, por exemplo, parte do imóvel que foi adquirido por compra e depois, posteriormente, houve também uma parte do imóvel que foi adquirido por doação, mas, resumidamente, sim, no ano seguinte, no IRS do ano seguinte, é declarada a venda do imóvel e haverá lugar ou não, porque também há situações em que a lei excepciona aqui o pagamento de mais-valias, há lugar ou não ao pagamento de mais-valias de IRS, considerando aí esse lucro. Também temos aqui um prazo legal associado para pagar estas mais-valias, não é? Este imposto, chamemos-lhe assim. Pagar não, o abater. Abater, desculpe. Para o reinvestimento? Para o reinvestimento. Pronto, é assim, sim, genericamente estamos aqui, não sei se é o que está a falar, mas estamos aqui a falar se for reinvestimento de uma habitação própria para a aquisição de outra habitação própria, estamos a falar do período de 36 meses a contar da venda, ou então pode o reinvestimento ser feito nos 24 meses anteriores à venda do imóvel. Sim, são esses os prazos legais que estão previstos. Doutora, se porventura quem estiver a vender tiver crédito de habitação, isso também tem alguma influência depois na tributação, no cálculo da mais-valia? Sim, porque havendo aqui esta situação de reinvestimento, o valor do crédito à habitação é deduzido à mais-valia. Exatamente. Não tem que reinvestir a totalidade do ganho se de facto recorreu a financiamento bancário. Tem que haver aqui essa dedução, sim. Depois outra coisa importante que também disse, e muitas pessoas não sabem, e eu já tive um caso assim, e eu própria também admito que foi nesse momento que soube, que quando alguém está a vender uma habitação própria permanente e não permaneceu, não teve aquela morada pelo menos 24 meses, tem sempre que pagar mais-valias. Ou seja... certo, é assim, neste momento a lei foi alterada e já não se exige 24 meses de permanência como domicílio fiscal dessa habitação própria. Agora, o prazo mínimo de permanência, ou seja, quem vende uma habitação, para que seja considerada a habitação própria permanente e possa beneficiar aqui dessa exceção de tributação de mais-valias, tem que ter o domicílio fiscal fixado no imóvel que vende pelo período mínimo de 12 meses. Neste momento já não são 24, são 12 meses. Houve aqui um aligeirar aqui desta exigência. Pronto, mas sim, tem que efetivamente ter o domicílio fiscal fixado no imóvel.
tem que ter o sujeito passivo e todo o agregado familiar tem que ter lá o domicílio fiscal fixado pelo período mínimo de 12 meses. Sim. E quem é que está isento? De facto, a lei prevê aqui algumas exceções para o pagamento de mais-valias. Começamos logo por falar do reinvestimento do ganho, e é importante aqui esclarecer que, para que haja a isenção de pagamento de mais-valias, não basta reinvestir o ganho, não basta reinvestir o lucro, tem que se reinvestir todo o valor, toda a realização da venda, ok? Não basta apenas reinvestir aquele lucro de 50 mil, 20 mil, não, tem que se reinvestir tudo o que se obtém com a venda, obviamente deduzindo aqui o valor que foi mutuado, exatamente, o empréstimo bancário. Pronto. E de facto, havendo o reinvestimento do valor da realização na compra de uma habitação própria permanente, de um terreno para a construção de uma habitação própria permanente, ou na aquisição de um imóvel que sofrerá obras de remodelação, reconstrução e que será destinado à habitação própria e permanente, cumprindo-se aqui esses tais prazos de 36 meses a contar da venda, não há lugar aqui ao pagamento de mais-valias. E é importante também salvaguardar que este reinvestimento pode ser feito num imóvel, a aquisição pode ser feita de um imóvel que se localize em Portugal, ou ainda de um imóvel também situado num país da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, em que haja aqui troca de informações em matéria fiscal entre as autoridades competentes. Portanto, sinto que há aqui algum desconhecimento relativamente a esta questão, mas há esta possibilidade. Eu vendo cá o meu imóvel habitação própria permanente, invisto numa habitação própria permanente em França e eu estarei isenta de pagamento de mais-valias. Okay? Prevê também aqui isenção de pagamento de mais-valias para pessoas que tenham 65 anos ou mais de idade ou que estejam em situações de reforma comprovada, se reinvestirem todo o valor, todo o produto da venda na aquisição de determinados produtos. Estamos aqui a falar de PPRs, por exemplo, de fundo de pensões abertos, estamos também aqui a falar de alguns produtos que são pan-europeus, estamos aqui a falar de contratos de seguro do ramo vida. Portanto, fazendo este reinvestimento, e neste caso o prazo é de 6 meses para ser reinvestido o produto da venda da habitação própria e permanente, estão isentos de pagamento de mais-valias. E esta exceção vale quer seja o sujeito passivo a ter 65 anos ou mais ou estar em situação de reforma comprovada, quer seja o seu unido de facto ou o seu cônjuge, ok? Pronto, salvaguarda, lá está que este reinvestimento tem que respeitar a venda de uma habitação própria e permanente, não se aplica à venda de habitações secundárias. Portanto, neste momento, houve também aqui, até há pouco tempo, a possibilidade de se reinvestir o valor da venda de uma habitação secundária na amortização do crédito à habitação. Neste momento, essa lei já não está em vigor. Portanto, efetivamente, em termos de isenção, são aquelas duas de que vos falei. Doutora, um caso prático e que acontece muitas vezes quando há mudanças, as pessoas saem, por exemplo, de um apartamento e vão para uma casa, mas a minha questão é, se temos um casal que vive numa casa, num apartamento, é a sua habitação própria permanente, já tem um terreno, vai construir uma casa em autoconstrução, como é que funciona neste caso o cálculo deste imposto? Como é que é feito? Ou seja, a nível do reinvestimento, como é calculado depois o valor da casa, quanto tempo é que tem? Então, nesse caso, porque estamos aqui a falar sempre da venda do casal que vende uma habitação própria permanente e vai reinvestir noutra habitação própria permanente, mas no caso têm o terreno e vão construir a nova habitação própria permanente, estamos aqui novamente a falar do reinvestimento da venda de uma HPP noutra HPP. O que acontece é que a lei exige que a nova habitação seja comunicada às finanças, seja inscrita na matriz no prazo de 48 meses a contar da venda e que seja afeto à habitação própria permanente todo o agregado familiar. Claro que esta inscrição na matriz vai obrigar a que já existam documentos camarários, não é? A licença de utilização, portanto a obra tem que estar concluída nestes 48 meses para que se consiga comunicar dentro desse prazo a nova habitação à autoridade tributária. Nós tínhamos aberto uma caixinha de questões no nosso Instagram e algumas das questões já foram respondidas, portanto não faz sentido estamos a falar novamente, mas houve uma questão sobre as excedências de posição contratual. Como é que é feito o cálculo das mais-valias nesta situação? Portanto, a mais-valia é calculada da mesma forma. Estamos aqui a falar sempre dos 50%, tributadas também de acordo com os escalões progressivos de IRS, a fórmula em si é a mesma, sendo que aqui o que será tributado é o lucro que é obtido pelo cedente descontado aqui o valor que foi entregue a título de sinal.
A lei diz-nos que o cedente irá pagar mais-valias sobre o lucro que obtém, deduzindo-se aquilo que pagou para ter direito àquela posição contratual. O que ele pagou foi o sinal, o reforço de sinal, pronto, mas a tributação, de forma genérica, faz-se da mesma forma. Doutora, surgiu-me recentemente aqui uma situação que eu até fiquei assim um bocado na dúvida, gostaria que me esclarecesse. Eu tenho uma cliente que herdou uma moradia dos pais, entretanto ela era casada e tem 2 filhos, entretanto o marido morreu e ela agora neste momento pretende vender a casa. Como é que se calcula as mais-valias? Temos aqui 3 herdeiros, não é? Que é ela e os 2 filhos, e temos aqui 2 momentos diferentes para calcular isto, digo eu. Exatamente. Pronto. Relativamente aos filhos, porque também estarão sujeitos aqui ao pagamento da mais-valia do imóvel, o momento determinante aqui para se apurar o valor da aquisição é o momento do óbito, não é? Da abertura da sucessão. E, portanto, o valor que se vai considerar é o valor que serviu aqui à liquidação do imposto de selo. Estaremos a falar do valor patrimonial tributário, que ficou identificado na relação de bens, quando foi comunicado o óbito à autoridade tributária. Já relativamente à senhora, efetivamente, há 2 momentos aqui importantes. Falámos primeiro da aquisição dela a título próprio, não é? Da ameação dela no imóvel, porque ela tem sempre 50% que são próprios, e aí vamos olhar ao momento da compra. E depois temos que olhar à parte que ela adquiriu por sucessão do marido falecido, não é? E aí, pronto, quando ela for declarar aqui a venda do imóvel no IRS do ano seguinte, ela terá que preencher tem que identificar 2 momentos de aquisição. No caso, se ela adquiriu, não sei qual foi a data de aquisição, mas uma situação muito frequente nestes casos de heranças, e que eu até nem referi, que é uma isenção que é possível, é quando a aquisição do imóvel é feita antes de 1 de janeiro de 1989, porque foi a 1 de janeiro de 1989 que entrou em vigor o Código de IRS, pelo que todas as aquisições que são feitas antes desta data estão isentas de pagamento de mais-valias. Imaginemos até que a senhora adquiriu a título próprio antes de 1 de janeiro de 1989. E depois, agora, por exemplo, imaginemos no ano de 2000, ela adquiriu aqui a parte dela, não é? O quinhão hereditário da herança do marido. Portanto, ela, no caso, teria que preencher 2 formulários próprios. Existe o modelo G1 para o caso da aquisição que foi feita antes de 1 de janeiro de 1989 e depois o modelo G para as restantes aquisições, pronto, depois desta data. Mas sim, há aqui 2 momentos importantes a considerar. Outra questão que eu queria perguntar. Imagino que o cliente, vendedor, não está em Portugal. Ou seja, supostamente não tem que apresentar IRS no ano seguinte. Imagino que ele vende um imóvel. Como é que ele faz? Não, como é que faz este ajuste? Quem vende um imóvel cá em Portugal tem que declarar cá a venda e estará sujeito ao pagamento de mais-valias. Depois poderá, efetivamente, ter que ser tributado, não é poderá, terá que ser tributado no seu país de residência. Okay. Agora, pode haver, e isso é importante sempre verificar, se há aqui alguma convenção para evitar a dupla tributação. E havendo essa convenção celebrada entre 2 países, precisamente para evitar que haja aqui uma tributação dupla do mesmo rendimento, terá que comunicar à autoridade tributária cá que existe essa convenção e requerer aqui, portanto, que não seja tributado pelas mais-valias oferidas, mas sim, portanto, tem que ser comunicado cá, apresentar a declaração, comunicar a venda, tudo normal. Pode, efetivamente, estar abrangido aqui por uma convenção de dupla não tributação. Não sei se temos mais questões. Acho que ficou tudo claro, mais Pronto. ou menos claro. Há aqui uma questão também que eu queria referir, que eu no início comecei por falar que existe o conceito de mais-valia e depois existe a mais-valia tributável. E, efetivamente, a mais-valia é o lucro, mas nem todo o lucro será tributável. Não é? O valor que é tributável é 50% do lucro. E, de facto, aquilo com que nos devemos preocupar é com a mais-valia tributável, 50%. Sim. Sendo que até alguns meses atrás, os não residentes seriam prejudicados, primeiro porque eram tributados em 100%, depois porque estavam aqui sempre sujeitos à taxa de 28%. Neste momento, os não residentes são tributados da mesma forma que um residente, ok? E, portanto, quem pagou mais-valias lá atrás em 100% ou à taxa fixa de 28%,
convém analisar a situação, eventualmente apresentar uma reclamação graciosa, porque pode ter direito aqui ao reembolso de algum valor que pagou a mais. E, portanto, desses 50% são tributados de acordo com os escalões de IRS, as taxas progressivas normais. Depois também existe outra questão que me tem sido colocada muito frequentemente, recentemente, por causa do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, relativamente às heranças, porque criou-se aqui um mito digital, julgo muito por causa das redes sociais, que passam informação. Há informação preciosa nas redes sociais, mas também há aqui muita informação que às vezes não é transmitida da melhor forma. Há a ideia por parte dos herdeiros que quando vendem um imóvel de uma herança, que não vão pagar mais-valias, porque o Supremo Tribunal Administrativo entendeu que agora as heranças não pagam mais-valias. Não é assim. Para haver isenção de mais-valias, de facto, tem que ser vendido todo o quinhão hereditário. Okay? Tem que haver aqui a transmissão de todo o quinhão hereditário. E um quinhão hereditário é composto por muitos bens. Estamos a falar de contas bancárias, de automóveis, até passivo, não é? Um quinhão hereditário pode ter dívidas. Portanto, se efetivamente for transmitido todo um quinhão hereditário que seja composto por um imóvel, não estamos a falar da venda daquilo que é um chamado direito real. E aí já cai fora do âmbito aqui da tributação de mais-valias. Mas se eu vender um imóvel enquanto herdeira, de um imóvel que está aqui numa herança em divisa, mas não vou vender todo o meu quinhão, não vou ceder todo o meu quinhão, e eu vou pagar mais-valias. Okay? Portanto, é importante ter aqui presente esta distinção, porque há pessoas que agora já vêm, eu quero reclamar porque eu vendi um imóvel que era de uma herança e agora o tribunal diz que não. Não, não é assim. É preciso ter muito cuidado com estas questões. Claro. É um tema que dá pano para mangas, não é? Como se Sim, costuma dá dizer. pano para mangas porque a lei também está sempre em constante alteração. Certo. Nós também somos obrigados a estar sempre a acompanhar aqui as alterações legislativas, e não é só as alterações legislativas. Temos que acompanhar também os pareceres da autoridade tributária, certo, porque há sempre aqui novas informações relativas a este assunto. Por exemplo, as questões das despesas, não é? Que são dedutíveis às mais-valias. No início do ano, houve aqui um apertar aqui dos requisitos para que as despesas sejam consideradas dedutíveis às mais-valias, para além de terem que estar comprovadas com fatura, com o número de contribuinte, que esteja identificado o imóvel, têm agora todas as despesas de ser pagas ou por cartão ou por transferência bancária, coisa que até agora não era claro. Por exemplo, despesas de manutenção do imóvel, obras de manutenção do imóvel, já não são dedutíveis, apenas são dedutíveis despesas com obras que efetivamente valorizem o imóvel. Certo. Portanto, havia sempre a dúvida que despesas é que se poderia aqui deduzir as mais-valias, e a lei foi clarificada nesse sentido. Portanto, agora todas as obras que importem uma efetiva valorização do imóvel e que sejam realizadas nos últimos 12 anos, não é? Relativamente à venda, e que estejam comprovadas com NIF, com descrição do imóvel, que sejam pagas com cartão por transferência, são dedutíveis. Mas lá está, isto são matérias que estão sempre a ser aprimoradas e clarificadas, acima de tudo é isso, porque há sempre muita dúvida às vezes na interpretação da lei, que não é clara e que não consegue prever todas as situações do dia-a-dia, mas sim, é uma matéria complexa. Sim, cada caso é um caso e cada proprietário, cada pessoa que tenha as suas dúvidas tem mesmo que estudar a sua situação e perceber, porque acaba por não se poder generalizar. Exatamente. E às vezes situações muito parecidas, depois têm ali pequenas especificidades que fazem toda a diferença, e lá está, sempre aqui articular conhecimento jurídico com o conhecimento de um contabilista é essencial. Claro que sim. E depois fazem toda a diferença, não é? No final, quando sim. vamos contabilizar a fatura. Sim, toda a diferença. Doutora, muito obrigada. Obrigada eu. Se entretanto surgir mais alguma dúvida sobre esta matéria, estejam à vontade, que nós encaminhamos para o doutor, ele está disponível para responder às vossas questões. E obrigada à Nuance por nos receber mais uma vez. Obrigada. Até ao próximo episódio.